Nesse tempo de oração, convido você a abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio 17. Estamos na leitura do livro de Deuteronômio como igreja. Estamos na leitura do livro de Marcos nos nossos pequenos grupos. Este é um dos textos que eu gosto muito, porque nos ensina a razão pela qual devemos ler a Bíblia. Não tem um texto mais claro da Bíblia que nos mostra a importância de ler a Bíblia do que Deuteronômio capítulo 17. Então abra em Deuteronômio capítulo 17, e o assunto é quando o rei assumisse o trono. Deuteronômio 17, versículos... vamos começar versículo 17 a 20. Diz assim: este rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Está dizendo que ele não deve fazer, quando assumisse o trono, multiplicar cavalos, versículo 16, não tomar para si muitas mulheres e nem buscar ficar rico. Resolvemos todos os problemas dos líderes no mundo com esse princípio. Bem, continua. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e levitas. Então, a primeira ordem que o rei daria era que uma cópia fosse feita para ele, uma cópia da Bíblia, da lei. O que aconteceria? O rei terá este livro e nele, número 1, lerá quando? Todos os dias da sua vida. Bem, nem todos podiam ter uma cópia da lei, mas o rei podia ter. Ele, como uma pessoa-chave principal, teria que ter a cópia da lei para ler quando? Todos os dias da sua vida, todos os dias. Vamos aplicar isso na nossa vida, de que nós não somos nenhum rei, mas nós temos a cópia de Deus aqui escrita na minha mão, fora que está digitalizada aí no seu celular. Ler quando? Todos os dias da vida. Todos os dias da vida. Ah, pastor, eu nunca li a Bíblia, então comece hoje. Não, eu não leio assim como eu deveria ler. Então comece hoje. Todos os dias da vida. Finalidade. Primeiro, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Meus irmãos, se nós não ficarmos expostos ao pensamento de Deus, nós vamos ser dominados pelos nossos pensamentos, que são perigosíssimos. E mais, nós vamos ser dominados por outros pensamentos, filosofias, ideologias que combatem as Escrituras, combatem o pensamento de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você aprende a temer o Senhor, e a razão pela qual, uma das razões pelas quais nós existimos, para dar honra, glória, louvor ao Senhor e temê-lo todos os dias da nossa vida. Está aí, ó. Então, a fraqueza do seu temor a Deus é proporcional à fraqueza da sua dedicação à leitura e o estudo da palavra. Ele diz, a fim de guardar todas as palavras desta lei, obediência e estes estatutos para os cumprir. Segunda razão por que ler a Bíblia, ele fará isso, número 2, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se exalte. O rei é colocado ali por Deus para fazer o quê? Para dirigir a nação. Quem é a pessoa mais importante em Israel? O rei é uma delas, porque os sacerdotes e levitas também são. Então veja bem, resolvemos as questões em termos de liderança. Eu e você somos líderes para quê? Para servir as pessoas, servir o povo. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando nós chegamos em relação ao poder, de alguma forma,
a gente se orgulha. Está aí o texto. O rei poderia fazer isso. E você acha que todos os reis de Israel cumpriram isso? Não cumpriram. Não cumpriram. Tem um rei soberbo que queria ser como sacerdote. Então o que a palavra de Deus nos faz? Na leitura, coloca a gente aonde a gente deve ser. Em relação a Deus, instrumento dele. Em relação às pessoas, servos. Eu vou começar uma série de mensagens futuras. Próxima série de mensagens vão ser, o nome dela é Oportunidades Perigosas. Vou falar sobre sexo, dinheiro e poder por um bom tempo. Aqui está um perigo. Se diz que é para ler a Bíblia, para que não se orgulhe, ele se humilhe, é porque esse é um grande problema. O nosso coração é tendente ao orgulho. E a palavra de Deus nos coloca onde devemos estar, humilhados diante de Deus e servo das pessoas. E ele diz, e assim prolongará os dias do seu reino e os filhos dele no meio de Israel. Bênçãos, há bênçãos. Você não vai desenvolver uma vida de obediência se você não colocar o seu coração na palavra do Senhor. Gratos somos ao Senhor pelos recursos que nós temos. Nós temos a leitura da Bíblia em texto, papel, tecnológico. Nessa igreja você tem a oportunidade de estudar a Bíblia. Você tem a oportunidade de aprender da palavra de Deus. O NEB volta em março. Nosso púlpito é cheio da palavra de Deus, como vamos ver hoje pela pregação, como vamos ver hoje à noite. Essa geração vai responder fortemente para o Senhor por tantos recursos. Nós temos livros em PDF, nós temos livros para comprar, nós temos estantes e estantes de livros. Todo material que nos ajuda a entender a palavra de Deus, Bíblias de estudos. Eu me lembro, há 40 anos atrás, eu comprando uma Bíblia, só tinha uma Bíblia de estudo, do Dr. Shedd, edição Vida Nova. Quantas Bíblias boas de estudo temos hoje? Não existe razão para você não ler a Deus. Se você não está obedecendo, se você não está temendo, se você não está com o coração humilde diante do Senhor, está faltando leitura bíblica para a sua vida. Todos que estão aqui e que podem, nós vamos ficar em pé para orar. Todos. E hoje, nessa manhã, nós queremos orar pela nossa igreja. Como eu falei hoje pela manhã, eu não vou nem citar, mas uma multidão de membros dessa igreja que estão com a Covid, graças ao Senhor, alguns têm tiveram talvez um pequeno problema logo no início, mas graças ao Senhor todos estão recuperando. Mas nós vamos orar pela nossa igreja, todos da nossa igreja que estão acompanhando pela internet. Então nós vamos orar por vocês, orar por nós também, pela proteção e graça, nas nossas vidas, pelo nosso amigo, parente. Vamos entregar nas mãos do Senhor. A Sara do Flávio vai fazer uma operação e entrar agora pela manhã para essa operação. Vamos lembrar dela também em oração. Bendito Deus, nosso Pai querido, muito obrigado nessa manhã sermos relembrados novamente pela Tua Palavra sobre a importância da leitura da Tua Palavra num livro. Como o rei tinha esse privilégio, e todos nós aqui nessa manhã temos esse privilégio de termos a Palavra do Senhor nas nossas mãos para lê-la. Obrigado, Senhor Deus, porque através da Tua Palavra lida, só lida, vai aumentar o nosso temor ao Senhor, vai colocar-nos aonde devemos estar, temendo, amando, servindo, honrando, glorificando, adorando e exaltando o Teu nome, em relação ao Senhor e em relação às pessoas, andando humildemente, dando oportunidade de servir as pessoas, não ter um coração orgulhoso, certo de que Tuas bênçãos vão nos acompanhar. Saiamos nessa manhã com essa convicção de lermos a Tua Palavra, como também vamos ouvir sobre isso nessa manhã. Saiamos nessa manhã convictos de nossa
prioridade deve ser o Senhor e ouvir a tua voz, para que tenhamos temor. A sociedade está sem temor, porque não quer, não deseja, não se interessa pela tua palavra. Então estamos nesse caos que vai continuar piorando, como diz a tua palavra mesmo, até a volta do nosso Salvador. Mas quanto a nós, possamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo nessa sociedade. Nessa manhã, queremos em nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Salvador bendito, pedir pela cura e plena recuperação física de todos os membros dessa igreja. Uma quantidade expressiva da nossa membresia com a Covid, todos com sintomas controláveis e leves. Pedimos cura total para eles, ó Deus, com a bênção do Senhor. Ajuda que cada um não venha se apavorar com nada, confiar no Senhor, manter o seu coração no Senhor e paz no Senhor. O Senhor é o Deus que cuida do teu povo. Então nós queremos entregar nas tuas mãos o coração do teu povo e também o físico do teu povo. Juntamente com a membresia da nossa igreja, oramos por todos aqueles ligados a nós diretamente, que o Senhor possa dar recuperação física para a tua honra e tua glória, Senhor Deus. Então nós pedimos isto para louvor do Senhor. Especificamente lembramos da Sara, que vai fazer essa operação, talvez esteja na sala de operação. Tua bênção, ó Deus, para a saúde dela e a recuperação dela para a glória do teu nome. Muito obrigado pela liberdade que temos nesse país de te adorar, de exaltar, de crer no que quisermos crer, a liberdade da alma. E nós aqui cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Exaltamos o seu glorioso nome. Bendizemos o Senhor. E que nós possamos valorizar essa liberdade que temos. Bendito seja o teu santo nome. No nome do Senhor Jesus. Amém.